Shalom a todos, Boker Tov, hoje é Boker Tov. Hoje é o dia 13 de Tevet, de 5.784. Nós vamos ler o Salmo 13 quando terminar o vídeo. E nós vamos hoje, então, trabalhar na Ética do Sinai. Se você está na playlist da Ética do Sinai, da filosofia judaica, estamos estudando este livro, tá? Do senhor Irving Bunim. Bunim. Bom, aqui diz respeito ao quê? Já sabemos, mas eu sempre repito porque alguém pode estar chegando agora. E se está chegando agora, seja muito bem-vindo. Este é um canal judaico, com viés religioso, porém sem preconceito nenhum de nenhuma outra religião. Somos todos Bnei Noach. Esse livro aqui diz respeito às máximas dos sábios da época da Mishnah. É um livro sem discussões, é um livro que fala a máxima e depois o senhor Irving vai discorrer sobre o assunto. Tem sempre alguma parábola, alguma história no meio. E essa playlist em particular, nós pegamos e tentamos a todo custo trazer para a nossa vida prática. Nem sempre é possível, né? Porque tem muitas leis, mas nós vamos tentar. Aqui são máximas, mesmo que estejam falando porventura de alguma lei ou não, seja a lei civil, seja a lei de luto, seja a lei de pureza, todas elas sempre vão dizer respeito às máximas deles, sem discussão. Bom, esse é o capítulo 1 ainda, estamos no capítulo 1, na Mishnah 8 do Pirkei Avot, que é um tratado dentro do Talmud, tá? Como não é transliterado, nós vamos aqui arranhar um hebraico bem devagarzinho, tá? Então, diz assim: Yehudá ben Tabai, Veshimon ben Shattach, Kibelu Merem. Yehudá ben Tabai Omer, Al Taas Atsemecha, Kiorahei, Hadayamim, Urecheiro, Baalei, Adim Omdim Lefaneha, Irivu Veineha, Kirshayim, Urshemiftarim, Mil Lefaneha, Irivu Veineha, Kizakaim, Kire, Kibelu, Aleichem, Edadim. O que isso quis dizer? Podemos reconhecer bem a palavra milefaneha, né? O que isso quis dizer, então, na tradução? Yehudá ben Tabai, sempre lembrando que isso nós já sabemos de cor e salteado, que Ben é filho, então é Yehudá, filho de Tabai, né? E Shimon ben Shattach receberam ensinamentos deles. Deles quem? Sempre do sábio que vem antes. Então, se você está acompanhando o canal, você sabe quem veio antes, que sábios foram esses. Eu não vou dizer porque é para você acompanhar. Tá, tudo bem. Enitai Derbel e outros. Yehudá ben Tabai ele diz ao julgar. Ao julgar, não te constituas advogado quando os litigantes estiverem diante de ti, sejam a teus olhos como injustos, e, quando saírem da tua presença, sejam a teus olhos como justos, porquanto aceitaram a sentença. Então aqui ele falou em advogado, então nós estamos falando de lei, nós estamos falando de lei e nós estamos falando da vida, tá? Do julgamento, não te faças de advogado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekon yad bevaro. A bendita água, bebam água. Então agora nós vamos ler o comentário sobre essa máxima. O termo usado nesta Mishnah é Orhe Hadayanim. Em hebraico moderno, Orerdin significa literalmente aquele que prepara a argumentação diante do juiz. Então geralmente é o advogado, né, o promotor. Ó, está escrito, geralmente denota um procurador ou advogado. Aqui, procurador, aquele que você passa uma procuração mesmo, mas pode ser o promotor também, tá?
Nesse sentido, a declaração seria uma exortação aos juízes para que não hajam inadvertidamente como advogados de nenhum dos litigantes. Não os ajudem nem mesmo involuntariamente, pelo tipo de questionamento que empregam ou na reformulação de suas demandas. Olha só, mesmo involuntariamente, pelo tipo de questionamento que empregam, porque nós sabemos que dependendo de como nós questionamos a pessoa, seja em qualquer âmbito da nossa vida, nós podemos conseguir fazer com que ela responda ao que nós queremos ouvir, induzir, né, a resposta da pessoa. A palavra orre, contudo, pode derivar do grego arri, que significa principal, supremo, como em arqui-inimigo, arcebispo, sabe? Quando quer dizer isso. Portanto, Yehudá ben Tabai está, de fato, recordando aqueles que aplicam a justiça a não se considerarem arquijuízes, entendeu? Assim, aqueles que aplicam a justiça, todos que são ali do direito, que não se achem um suprassumo, que não se achem uns arquijuízes. Eles não são oniscientes nem infalíveis, que não fiquem arrogantes ou se deixem arrastar pelo sentimento de seu próprio poder. O conhecido ego, o desejo de poder que vem do ego. Aqueles que pronunciam a sentença são sócios do Todo-Poderoso e exercem suas prerrogativas somente com sua graça e ajuda. E isso eu acho muito importante. Pode ser num caso dentro da justiça mesmo, pode ser num assunto de relacionamentos entre nós, nossos amigos, cônjuges, família, seja quem for, nós nos acharmos que eu resolvi, eu fiz, eu sentenciei. Esse eu não existe, embora exista, né? Ele é muito mais uma ilusão do que a verdade. Por quê? Porque somos sócios em absolutamente tudo de Hashem, ou vice-versa. Quer dizer, a sentença final de qualquer coisa diz respeito à vontade dele, que não é a nossa e é diferente da nossa. Nós conduzimos, nós temos mérito, nós temos a competência naquele assunto, mas não é eu fiz. Eu comprei, eu consegui, eu venci. Nada você teria feito se não fosse a mão de Hashem, se não fosse essa parceria, tá? Com Deus. Eu acho isso maravilhoso, porque se nós agirmos certo, por certo tudo vai dar certo, porque é um sócio que todo mundo quer ter, não é mesmo? Não é um sócio que vai roubar você, trair você e nem querer o seu lugar, não é? Esse é o subtítulo dentro da Mishnah, que é uma Mishnah curta e simples. Sejam a teus olhos como injustos. O que ele quis dizer com sejam a teus olhos como injustos? Como assim? As pessoas não são consideradas inocentes até que prove o contrário? O que ele quis dizer com sejam a teus olhos como injustos? O juiz, inicialmente, deve adotar uma atitude cética em relação a todas as demandas e manter a sua suspeita. Então você fica cético sobre todas as demandas, então você fica cético sobre todos os assuntos que chegam até você, mas você mantém uma suspeita, quer dizer, você não diz, acredito plenamente, mas você também você fica ali imparcial no assunto. As reclamações de todas as partes devem ser consideradas questionáveis. Questionáveis. Caso tenha uma mente impressionável, ele acabará acreditando em todos e endossando demandas conflitantes. Então você acaba endossando demandas conflitantes que não se tem certeza de quem está com a razão ou quem está sendo justo. E você, por quê? Porque usa a emoção, né? Acaba como ele diz aqui, acreditando em todos, né? Pessoas que são impressionáveis não servem para sentenciar, não servem nem para esse serviço e nem para você fazer uma pergunta muito importante. Um amigo assim impressionável é emotivo. Aí a história que vem em seguida é uma história que eu fiz um short dessa história e teve muito sucesso.
porque é uma história que todo mundo gosta. As pessoas gostam de um pouquinho de polêmica e gostam também, nós gostamos daquelas histórias assim, quando é sobre casais, né? E essa aqui, ela é ímpar. Essa história é ímpar, eu vou ler novamente, não como no short, eu vou ler corrido. Existe uma velha história sobre um casal que estava discutindo e foi ao rabino apresentar seus problemas. Quando a esposa fez a apresentação do caso, o rabino disse: "Você está absolutamente certa." Mas quando o marido apresentou sua versão da história, ele disse: "Você está absolutamente certo." Bom, depois de que ambos se foram, a esposa do rabino disse a ele: "Certamente não podem ambos estarem com a razão." E o rabino respondeu com equanimidade: "Você está absolutamente certa." Quer dizer, ele não podia dizer você está errado e ela está certa. Você está absolutamente certa. E para ela você está absolutamente certa. E para a esposa você está absolutamente certa. Porque todos são injustos à primeira vista. Ou justos. Né? Não se pode dar um veredito assim. Vamos adiante agora. Para entender o porquê desta historinha. Porém, uma vez que o julgamento esteja encerrado e a sentença proferida tenha sido aceita, então encare ambos honestos. Não fique pensando que um dos litigantes tentou possuir algo que, de acordo com o julgamento, não lhe pertencia. Isso depois da sentença, né? Não condene retroativamente o homem porque ele foi considerado culpado. Lembra lá numa Mishnah lá atrás que nós falamos sobre, às vezes, teve um problema, um caso específico dentro da sua amizade, dentro do seu casamento, dentro da justiça, e você já julga, já acusa, e aí a pessoa já não presta mais e tudo que ela fez no passado também já não presta mais por causa de um erro. Então, nós não podemos fazer isso. Isso parece repetitivo e muito raso, isso é muito comum. Olha, talvez a gente faça isso no cotidiano, nas coisas pequenas do cotidiano, talvez nós façamos isso todos os dias. Então, como ele diz ali, não condene retroativamente o homem porque ele foi considerado culpado. Quer dizer, olha para todo o resto e bota a culpa nele. Ele podia estar errado devido a um engano e não por má intenção. A questão é que ambos aceitaram a decisão. Então, se ambos aceitaram a decisão, meio que sentenciou o negócio, né? Ambos agora se submeteram à lei. Ambos são honestos. Entende? É nesse sentido. Frequentemente, é claro, os causadores de um processo continuam discutindo mesmo após a sentença ter sido proferida. Não aceitam o veredito como um reflexo da veracidade do assunto. Dentro da justiça, isso significa os embargos, isso significa os recursos dentro do direito. E na nossa vida, depois de tudo estar terminado, a discussão acabada, tá todo mundo já entendeu, continuar. Não aceitar aquilo. Não aceitar, não, a razão era minha, não era sua. Mas a gente já não discutiu sobre isso, já não ficou acordado, já não ficou, já não acabou? Não, entende? Isso é muito ruim, né? Este pode muito bem ser o significado das palavras da Mishnah, aspas, quando saírem da tua presença. Depois da decisão do juiz, eles ficam de pé e discutem. Em tais circunstâncias, os litigantes perdem o direito de serem considerados estimáveis, considere-os culpados. Então, aqui é considere-os culpados. Continuaram discutindo, tinham toda a chance até chegar ali no veredito. Chegou o veredito, não aceitaram. Há ainda outro sentido na ordem de sejam a teus olhos como injustos. Para começar, há uma impropriedade prima facie no fato de haver se envolvido num litígio. Aqui, eu vou ler, né, claro, mas aqui eu já vou dizendo assim, que não é sempre assim, mas a gente vê pessoas que repetem, que estão sempre em litígio, muito característico isso delas, daquelas pessoas. Então, talvez se ambas as partes fossem honestas realmente, nem haveria litígio.
nem haveria litígio. É como a lei que precisa existir para colocar ordem em nós, seres humanos, porque nós, seres humanos, não somos justos e decentes o suficiente. Porque se todo mundo fosse, para que lei? Né? Nós teríamos, assim, regras de convivência, né? Não coloque esse copo ali, coloque ali. Essas coisas, mas não litígios, né? Bom, se ambos fossem genuinamente piedosos, teriam chegado a uma solução de compromisso há muito tempo. O velho e bom fio de bigode. Então você conversa com a pessoa, você acerta com a pessoa e não tem litígio. Esse é um ideal, é um futuro, né? Esse é uma das premissas, vamos dizer assim, não sei se a palavra é premissa, para o mundo vindouro ou do mundo vindouro. Pessoas elevadas, evoluídas o suficiente para se comprometerem umas com as outras, ter um compromisso com o seu semelhante, entende? Nenhum deles insistiria na letra da lei. Né? Então, por que nós vamos chamar o litígio? Chamar a lei, chamar a justiça, entre aspas, se nós já resolvemos, se nós dois que eu digo é os dois lados, já compreenderam que ambos têm um compromisso, o compromisso de falar a verdade, o compromisso com o próximo. Bom, nenhum deles insistiriam na letra da lei, prefeririam renunciar a alguns de seus próprios direitos para não dar briga. Sabe, prefiro ter paz do que razão. Quando Moshe viu dois hebreus discutindo, imediatamente disse ao agressor, prestem atenção, por que feres a teu próximo? Agora, como Moshe sabia qual deles estava errado, né? Porque ele viu dois discutindo e chegou para um deles, né? E disse, por que você fere o seu próximo? Mas talvez a resposta seja que, se uma disputa persiste, deve haver um elemento de iniquidade em ambas as partes envolvidas. Então, agora, puxando aqui para o moderno, isso que ele disse, ele poderia dizer para qualquer um dos dois. Porque quem continua, há que se entender que há uma iniquidade nos dois lados. Então, tanto fazia ele dizer para um porque você agride o seu próximo, ou dizer para o outro porque os dois estavam se agredindo mutuamente. Orhe Hadayanim também pode significar aqueles que dispõem ou preparam os juízes. A história está repleta de exemplos de indivíduos intrigantes, politicamente poderosos, que colocam reis no trono e juízes no tribunal. Mas é claro que o poder de impor é geralmente acompanhado pelo poder de depor. Nós vamos entender. É necessária autêntica integridade para o juiz, manter estrita imparcialidade diante de um litigante que tenha o poder de depô-lo. Quer dizer, eu coloco você lá no poder, vamos pensar na política agora, eu dei esse cargo para você, eu sou um presidente, um chefe de estado, um governador, alguma coisa grande assim na política. Eu coloquei você lá. Agora eu estou você pode ser um advogado, um procurador-geral da justiça, por exemplo. Eu agora estou com um problema aqui com fulano e eu tenho o poder de depor você. Eu coloquei você lá, eu tiro. Aquele poder mundano, né? Do homem que tem esse ego, essa politicagem na cabeça. Então, na hora de decidir alguma coisa, esta pessoa que é a contratada para decidir, ela vai ficar com medo, com receio de ser deposta. E aí a gente vai entender qual é a integridade dela. Eu coloquei você lá, eu tiro você lá. Agora você vai sentenciar a meu favor. Vemos isso todos os dias na televisão, televisão não sei porque eu não vejo, mas enfim, em tudo que é canto. Bom, eu vou ler essa parte de novo para nós daí lermos a historinha. É necessária autêntica integridade para um juiz manter estrita imparcialidade
diante de um litigante que tenha o poder de depô-lo. Imagine um emprego. Você viu seu colega roubando. Você é um judeu, você é um Bnei Noach, consciente que sabe que precisa denunciar, né? Mas quem você viu roubando, este colega que você viu roubando, ele está um degrau acima de você e ele conseguiu esse emprego para você. E o que você faz? Bom, não permita que... Opa, não é aqui. É assim Yehudá ben Tabai diz: não permita que aqueles homens de poder que nomeiam juízes o influenciam. E agora a historinha. Existe uma história de um jovem rabino que foi nomeado líder espiritual de uma comunidade pelo barão Rothschild. As famílias famosas. No dia seguinte à nomeação, Rothschild compareceu diante do rabino num processo com um homem pobre. O primeiro apresentou com veemência o seu caso e exigiu justiça. O rabino ouviu todas as evidências e então disse: eu sei que o senhor é o presidente desta comunidade, mas, com base nas evidências apresentadas, o senhor não tem razão. Eu sinto muito, mas devo decidir contra o senhor. Lembre no começo da história que ele foi nomeado por Rothschild, nomeado por ele. Bom, o que o Rothschild fez? Um largo sorriso cobriu o rosto de Rothschild, à medida que ele caminhava em direção ao erudito para apertar-lhe a mão. Este é o tipo de rabino que eu quero, disse ele. Rothschild prosseguiu e explicou que aquela demanda, o Din Torah, era fictícia, idealizada apenas para testar a imparcialidade e independência do rabino. E o rabino foi íntegro e o rabino foi imparcial, decente, assim como deve ser. Lembram que uma vez nós dissemos aqui numa Mishnah que rabinos não são feitos de historinhas engraçadas, não são feitos de popularidade. O rabino foi e ainda é, e hoje isso está crescendo novamente, uma autoridade com relação a aconselhamento, ajuda de decisões entre pessoas, entre litígios, entre casais. Então, nós esperamos que ele seja, no mínimo, idôneo, no mínimo, imparcial. E aqui esse teste, que não é uma coisa boa, a gente não deve testar as pessoas, né? Testa a pessoa disso, testa daquilo, é complicado, mas enfim, aqui o teste deu muito certo. E ele, aquele que tinha o poder de depor o rabino, que foi justamente quem o colocou no poder, o colocou naquele cargo, estava errado e o rabino foi decente. Então, nesse caso, esse teste funcionou. Esta foi a Mishnah 8, uma Mishnah curta. Não tem muitas coisas para nós discorrermos sobre o assunto, mas se você escutar o vídeo calmamente, vai perceber que essas coisas, eu não vou ficar me repetindo o mesmo assunto, sobre esse momento aqui nosso, aquele momento lá nosso, do dia a dia. Mas se você parar e escutar bem, você vai perceber que isso realmente é muito comum, muito comum. Existe o despotismo, né? Existem várias situações onde a gente acaba querendo agradar uma pessoa porque ela nos deu aquele emprego, agradar uma pessoa, deixar de fazer o que é justo para não perder uma colocação numa empresa, uma colocação na sociedade e às vezes, infelizmente, dentro do lar, da nossa família. Então, se todos nós formos decentes, nem litígio há. E se houver um litígiozinho ali, uma briguinha em família, uma coisinha, nós seremos grandiosos o suficiente para compreender e apaziguar aquilo. Entender que, olhar com olhos injustos até que se mostre o contrário. Então, agora nós vamos ler o Salmo 13 do dia 13. Tenham todos uma ótima semana.
que começou ontem, uma maravilhosa semana. Nós vamos ler o Salmo 13. E se você estiver gostando dos meus vídeos e gostaria de ajudar o canal a crescer, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder as notificações. Às vezes tem um vídeo que não tem um assunto que é exatamente aquele que você quer, mas se você tiver o sininho acionado, ativado, você vai poder ver, esse é um assunto que me importa, esse eu não gosto, esse eu quero, ok? Shalom a todos, tá? Salmo 13. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Até quando, ó Eterno, esquecer-me-ás para sempre? Até quando de mim ocultarás tua face? Até quando terei dias repletos de angústia em minha alma e aflição em meu coração? Até quando me sobrepujarão meus inimigos? Olha para mim, responde-me, ó Eterno meu Deus. Restaura a luz de meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga meu inimigo, eu o venci. E se regozijem meus opressores por me verem caído. Sempre em tua benevolência confiei, meu coração exultará com tua salvação. Entoarei então cânticos ao Eterno, que me cumulou de benefícios. Vocês podem dizer amém. Até mais.